Olá, gente, boa noite. Estamos de volta com mais um podcast Papo na IEAD e eu estava morrendo de saudade. Aliás, no último eu não pude participar, mas hoje de volta. Boa noite, Cláudio Lô. A paz do Senhor, meu irmão Paulo, boa noite. Rapaz, você faz falta, cara. Muito obrigado. Você, a saudade era um pouquinho só com 7 dias, com 15 eu acho que fica maior. Dá mais saudade ainda. Dá mais saudade ainda. Boa noite a vocês que estão de casa, que Deus abençoe vossas vidas. Estamos aqui de volta no Papo na IEAD, né, na 3ª temporada e sempre trazendo convidados mais que especiais. Paulo, hoje tem algum diferencial? Novidade. Tem uma novidade, mas antes de contar quem é a novidade de hoje do nosso podcast, gostaria de chamá-las Heloísa e também Rebeca. Boa noite. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Pastor Paulo, que bom que o Senhor está aqui com a gente de volta. E fica com a gente, você aí de casa também, porque eu tenho certeza que a irmã Paloma tem muito conhecimento sobre esse assunto importantíssimo para estar compartilhando com a gente. Já dei um spoiler aqui, viu? Mas... Exatamente, gente. Fica com a gente, já estamos no ar, lá no Instagram também. Fiquem atentos, perguntas podem fazer, porque eu tenho certeza que esse momento vai ser muito proveitoso e muito rico. Pois é, gente, a entrevistada de hoje, ela é itabunense, mãe, cristã e enfermeira. Quem é Cláudio Lô? Rapaz, ela já me falou aqui 2 situações que eu não posso cometer com ela. Ela me disse que eu não posso perguntar a idade e eu não posso perguntar o peso. Então, eu já tirei. Até que tinha a idade dela que eu já tirei, né? Mas conosco aqui a Paloma Oliveira da Cruz, viu? Bem-vinda ao nosso podcast, né? Que seja bem-vinda. Fique à vontade para dar boa noite ao público. Fique à vontade. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A paz do Senhor para todos. É um prazer e uma honra estar aqui. Muito feliz pela oportunidade que o pastor Carlito Fiel tem nos concedido para estarmos aqui falando sobre um tema tão relevante. Quero também agradecer ao meu pastor local, o pastor Cylon, que esse mês, que é o mês do abril da consciência, do que nós vamos falar daqui a pouco, e ele me liberou assim de forma muito espontânea e feliz, né, para estar tratando sobre essa temática tão relevante. E quero agradecer a vocês também, porque já assistia como espectadora, já fã de vocês. Que maravilha. E hoje que está aqui, bom né? estar aqui, né, do lado de cá, sentindo o calor, não é, mais de perto. Mas está quente mesmo, mas é lá também. Meu, melhor é isso. Não, é o espírito mesmo, é o espírito. Amém. Conosco também ela, Joane, que é líder do departamento infantil. Boa noite, Joane. Boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Alegria estar aqui nesse momento, fazendo parte, né, dessa oportunidade tão especial, com esse tema tão relevante, tão importante. Maravilha. E para você que está curioso, sabendo qual é o tema de hoje, olha, tenho certeza que é um tema que vai te prender aí. Aproveita agora, já compartilhe o nosso link aí com as pessoas amigas, já manda aí o nosso link no WhatsApp, manda no Telegram, usa toda a rede social, né, Paulo, para convidar esse povo para vir. Então, porque o tema vale a pena você participar e temos hoje uma pessoa de peso para falar sobre isso, que é a Paloma. Verdade. Antes de fazermos aí a primeira pergunta, Paloma, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Claro. Boteco do Sam, Santana Bolos e Cia, Grapiúna Representações Limitada, né, e a Loki Rent-A-Car. Loki Rent-A-Car. Ele fala bem forte isso, porque tem uma particularidade aí. A senhora, se precisar de carro, a senhora sabe quem vai falar, né? Liga para Loki Rent-A-Car e você sai de boa. Mas é isso, Paulo. Então, assim, um tema bastante, digamos assim, famoso no momento, é um tema que está no ápice aí das pesquisas, né, tanto do Google quanto de outros mecanismos de busca. É um tema bastante discutido também dentro do meio educacional, também no meio evangélico, no meio da saúde. E que tema é esse, Paulo? Pois é, eu gostaria de saber, e gostaria de começar perguntando para você, Paloma, o que é transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que significa isso? Significa que é uma criança que tem o desenvolvimento cerebral diferente da maioria das pessoas. Por isso, costumamos dizer que aquela criança que possui TEA, a criança TEA, a criança com transtorno do espectro autista, é uma criança atípica. E uma criança que não tem TEA é uma criança típica.
E qual é esse transtorno? O que a criança começa a demonstrar na sua personalidade, no seu comportamento, esse transtorno? Pronto. A nível de lei, de legislação, esse transtorno ele é considerado como uma deficiência, né, a nível legal. Então, assim, toda pessoa portadora de TEA, ela tem todos os direitos de uma pessoa com deficiência, uma pessoa PCD, pessoa com deficiência. Mas é considerada uma deficiência oculta, porque a gente não vê, não tem características externas, como, por exemplo, a trissomia do 21, que é a síndrome de Down, não é, que tem a orelha baixa, não é, a questão palpebral, dos olhos, não é, a linha da mão, não é, que não tem três, tem só uma, não tem características físicas. Mas o transtorno do espectro autista, ele ocorre na infância, ele tem que estar presente na primeira infância. Não existe assim, eu estou adulto hoje, agora não estou mais gostando de multidão, eu sou autista. Não, tem que ser desde a primeira infância, porque é algo ligado ao desenvolvimento cerebral. Então, algumas características, por exemplo, é aquela criança que muitas vezes é muito irritadiça, que chora muito, ou que é muito passiva, não é? São os dois polos. E aquela criança também que muitas vezes está vindo com um desenvolvimento típico, como no caso do meu filho, e quando chega no período da poda neuronal, essa criança ela apresenta regressão das habilidades. E aí vêm as características autísticas. Fatores genéticos, de ambiente, eles podem contribuir para esse aspecto autista? Podem. É multifatorial. Né? Autismo já se sabe que é uma base genética, mas não se sabe realmente como que se origina. Alguns neuros falam que quando se descobrir a causa real do autismo, a gente descobre o cérebro humano, para você ver como é complexo esse transtorno. E além dessa base genética multifatorial, porque são mais de 1000 genes envolvidos, pode ser herdado por herança genética do pai ou da mãe, e pode ser a própria criança no ventre, né, que a gente chama de mutação de novo, que é uma mutação da própria criança. Não é nem herdado do pai e nem da mãe, mas da própria criança. Como pode estar tudo isso envolvido e misturado? E os fatores ambientais também é importante frisar, porque, por exemplo, uma gestante que tem uma gestação de risco, que teve alguma infecção no período dessa gestação, então já é uma predisposição, digamos assim, contribui. Essa gestante, além disso, ela utiliza medicação para epilepsia, para crise convulsiva, como o ácido valproico. É também um fator de risco. Outras coisas também, parto prematuro. Não é? Então, se tem uma criança com prematuridade, baixo peso, tudo isso são fatores de risco para um transtorno do neurodesenvolvimento. Dentro desses transtornos, pode também ter a questão do TEA, porque não existe só o TEA. O TDAH é um outro transtorno, o TOD é outro transtorno. São vários transtornos. Transtorno por quê? Porque ele dificulta a formação, o jeito da pessoa ser. Eu costumo exemplificar da seguinte maneira. A gente pega uma árvore, não é? Como eu falei da poda neuronal. Essa poda, todos nós passamos por ela. Na idade de 1 ano a 2 anos, todos nós passamos. Aí, por isso que, às vezes, aparece essa questão da regressão, como foi no caso do meu filho. Aí, eu tenho aquela árvore ali. Eu podo essa árvore e ela fica toda bonitinha. Então, é uma poda neuronal típica. Vai tirar aqueles galhos em excessos para que fiquem aqueles galhos específicos para a área da fala, para a área motora, que é o que a criança precisa naquele momento. Mas, numa criança atípica, essa poda ela é diferente. Ela não é tão organizada, por assim dizer. Eu falo que é uma bagunça cerebral. Como se fosse um transtorno, né? É um transtorno, é uma bagunça cerebral. E aí o que acontece? Sobram galhos, sobram neurônios. Então, essa criança ela vai ter um fator sensorial muito intenso. Ela sente o mundo de uma forma diferenciada. Ela vê o mundo e sente de uma forma realmente diferenciada. E isso não é doença, né? Diga-se de passagem. E é realmente uma característica. Entendi. E é bom falar sobre a deficiência, porque as pessoas não gostam, né, muito de tratar desse transtorno com essa questão de deficiência. Mas é porque está faltando algo. Está faltando a organização
Por isso que existe o transtorno. Né? Então, quando falta algo, é um déficit. Mas Então, será que também, ao invés de déficit, teria também uma sobra também? Sim. Porque na balança, a gente, até porque, como ainda não tem um diagnóstico preciso, eu seria muito precoce em afirmar que seria uma falta ou que seria um excesso. Mas é o controle. É o que ela falou nessa questão realmente do controle, né? Então, quando foge do controle, não é? Por exemplo, o controle inibitório, que é algo que todos nós temos. Eu estou aqui, estou de olho no seu café, quero beber o seu café. Mas não tem mais. Mas eu não ia te dar. Obrigado. Mas eu não posso porque eu tenho um controle inibitório que me diz que eu não posso invadir o seu espaço e tomar sua caneca. E isso falta. São características Ele que... não tem, vai lá e pega a batata do coleguinha do lado, e uma pessoa que ele nunca viu. Desse jeito. Principalmente se estiver no hiperfoco dele. Né? Se estiver no hiperfoco da criança. Outra coisa é essa questão fugiu agora, viu? Falou do hiperfoco. Hiperfoco, querer pegar o café dos outros, querer pegar assim, você já ia é. tomar meu café, não estava nem aí. É isso. E para ele é normal. Traz um café para ela, que eu acho que ela quer. Pronto. E essa questão, assim, é o super sincero. Não tem filtro. Então, uma pessoa com autismo, com TDAH, são pessoas que têm hiperfoco e não têm filtro. E aí tem essa dificuldade na socialização. Porque o que acontece? Se, no meu caso, por exemplo, eu gosto de falar sobre autismo. Então, a gente fica aqui a noite toda falando sobre autismo, para mim é delicioso. Mas as pessoas querem um outro assunto, né? Agora, só antes da gente continuar, esse interesse veio depois da gravidez ou antes da gravidez você já era envolvida com a causa? Então, eu trabalhava na policlínica como enfermeira e lá nós temos as consultas mensais com o neuropediatra. E eu observava que nesses dias de consulta com o neuropediatra, era um dia assim que a equipe ficava tensa, preocupada, tinha dificuldade em como lidar com essa clientela, com esse público. E ali já começou a me incomodar. Outra questão também, as mães, eu falo mães porque assim, o índice de mães que estão com os filhos, principalmente na maternidade atípica, serem mães solo, é muito grande. E muitas vezes, mesmo sendo casadas, às vezes o pai entra na fase de negação e não participa. Eu brinco que eu falo que é esposa de marido vivo, né? Viúva de marido vivo. Viúva de marido vivo. E aí essas mães muito sobrecarregadas, né? Chegavam até a mim, desabafavam, eu brincava com essas crianças, tomava algumas para mim, no sentido de ajudar. E aí aquilo já foi me incomodando desde essa época. E aí veio a gestação de Daniel, que é o meu milagre, né? Porque quando eu era bem jovenzinha, lá na minha família, eu sou conhecida como a José da família, né? Então, assim, eu sonhei que eu chamava um menino e aquele menino vinha até mim e me abraçava e era Daniel. E aí eu falei, então Deus vai me dar o meu Daniel. Então é o filho da promessa. E o Senhor realmente me deu o meu Daniel. Glória a Deus. E foi através de Daniel que eu conheci ela. Olha que maravilha. Eu vou aproveitar aqui e vou falar rapidinho, porque eu tenho que buscar a missionária na rodoviária. Glória a Deus, que amanhã tem mais trabalho. Paloma, ela chegou aqui na igreja com Daniel. Daniel é um doce. É um amor de criança. Quantos anos? 4 anos. 4 anos. 4 aninhos. E ninguém sabe que eu tenho, né? Um Daniel também, e 2 Daniel em casa. Né? Esse nome é doce para mim. E Daniel olhou para mim assim e queria ficar no meu colo, né? E eu ainda, por conta da cirurgia, sem poder pegar peso, eu falava, não, titia, colo não. Vamos andar, vamos sentar aqui. E aí ele ficou tal na sala e ela falou assim, ô irmã, ele não está querendo ficar por causa do barulho e tal, porque era uma sala mista, nesse dia era um culto. Até aí você não sabia? Não, mas a gente já tinha, assim, identificado. Aí depois ela foi conversando comigo e eu falei bem assim, a gente tem trabalhado aqui, toda a equipe tem conversado, tem orientado. Por quê? Porque quando a gente recebe uma criança no departamento infantil, que a criança é atípica, a gente, além de acolher a criança, a gente tem que acolher a família. E foi aí onde tudo começou. Então, hoje, esse papo aqui, Paloma, ele é de suma importância para o campo de Itabuna e aonde estiverem chegando essas ondas sonoras, essas redes sociais. Porque o departamento infantil na igreja, ele é o departamento de acolher crianças e mães de crianças atípicas.
E nós queremos, primeiramente, agradecer a Deus, ao nosso pastor, Amém. a vocês, ao Campo de Itabuna, por ter abraçado esse projeto. Nós colocamos no cronograma que no mês de abril nós iríamos estar falando sobre o autismo, sobre suas comorbidades, sobre as dificuldades que a comunidade cristã enfrenta com isso, porque ainda é tido como um tabu. Por mais que esteja aí aberto, é uma coisa bem, explícita, tem pessoas que não querem aceitar. A gente lida com pais e com mães que não querem aceitar o diagnóstico do filho, e com isso fica difícil. Paloma vai falar sobre isso aqui, a gente conversou bastante, e eu louvo a Deus por essa oportunidade, e creio que esse podcast será um divisor de águas dentro das congregações da Assembleia de Deus em Itabuna, dentro de onde chegar o departamento infantil. Amém. Porque hoje, vamos botar assim, que a gente tem 40% dentro da igreja de crianças portadoras do TEA, ou com suas comorbidades, que é o TDAH e o TOD. E ali tem pessoas que não entendem e não querem aceitar. E o tratamento, né, Paloma, ele é de suma importância para que essa criança se socialize, não só na comunidade cristã, mas também no seu dia a dia. E aqui fica o meu agradecimento. Eu fiquei assim, né, que ela foi congregar lá no Monte Cristo, mas não tem problema não. Ficou triste, né? Não, tá todo mundo em casa. Daniel é um amor de criança. Diga ele que tia Jó mandou um cheiro para ele. E vocês podem, tirar o que vocês puderem dela. Esprema mesmo, que ela falou que gosta de falar. Glória a Deus. Esprema. E fale, Paloma, fale mesmo como tem que ser dentro da igreja, como tem que tratar, como tem que receber. Porque a igreja precisa abraçar a causa, pastor Paulo. O departamento infantil precisa da igreja como um todo, da portaria ao altar. Se não for assim, não tem como ter acolhimento. Verdade. Amém? Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Paloma. E não tem como mais fugir. Porque, assim, a cada dia que passa, os números estão aí, não é? Então, hoje, agora no mês de abril, que é o Abril Azul da conscientização do autismo, recebemos uma nova pesquisa dos Estados Unidos, que infelizmente o Brasil ainda está avançando nesse sentido, e hoje nós já temos, assim, um autista a cada 31 crianças na faixa etária de 8 anos. Até março, era um a cada 36. E esses dados são de 2022, né? 2022. Então, assim, imagine agora 2025, quando vem uma nova pesquisa. É justamente sobre essa sua fala que eu ia fazer a pergunta. Esse número de autistas tem aumentado ou a ciência, há 10, 15 anos atrás, não tinha um mecanismo de como descobrir se a pessoa tinha ou não? Pronto. O autismo, na verdade, o termo autismo surgiu em 2013. Uhum. As pessoas às vezes falam assim, mas está na moda agora, Isso, não é? Mas na verdade muito isso. não é a questão de modismo, Uhum. é uma mistura do que o senhor acabou de falar. A ciência avançou, com os avanços da ciência, por exemplo, crianças que chegavam nasciam com 5, 6 meses, 7 meses, prematura, elas não sobreviviam. Hoje, com o avanço da ciência, essas crianças estão aí, sobrevivem. E são crianças que são predispostas a terem um transtorno do neurodesenvolvimento. Com relação à questão da ciência, né, dos estudos também, antigamente associava-se o autismo como se fosse uma esquizofrenia infantil. Então, onde estavam esses autistas? Nos manicômios, né, amarrados, acorrentados. Quantos de nós, quando éramos pequenos, não ouviam histórias de pessoas acorrentadas em casa, né? Ou estavam nos manicômios? Então, assim, hoje, graças a Deus, já se sabe como agir com essas pessoas para que elas estejam em sociedade. Entendi. Então, é importante falar dessa temática justamente porque é falar sobre amor. E quando eu falo do cuidador, do pai, da mãe ou de quem cuida dessa criança, é de falar de que, se você ama, você vai fazer de tudo para que essa criança seja funcional. Funcional. Então, assim, eu costumo dizer, se você tem um filho que tem dificuldade em matemática, você coloca no reforço de matemática. Verdade. Se você tem uma criança que tem dificuldade na fala, você tem que procurar uma fonoaudióloga. Uhum. É especialista da fala. Então, assim, independente do CID, né, o importante é estimular a criança.
Uma criança, Paloma, muito elétrica, muito sapeca, né? Como dizia minha avó, ela pode ser diagnosticada como uma criança autista? Ela pode ser uma criança que tem autismo ou não. Tem coisas também que a gente tem que se perceber no sentido assim, criança é criança. Hoje, nessa era digital, a criança também está ficando muito no celular. E aí, o que acontece? Quando a criança realmente está como criança buscando, porque a criança, para ela se desenvolver, ela busca novidades. Então, ela explora o ambiente. E isso hoje, quando tem uma criança sendo criança, as pessoas já acham estranho. Autista, é muito difícil o autista ficar parado, ficar quieto, principalmente se ele tiver com comorbidade. Eu costumo falar que quando Jesus separou os discípulos para o evangelho, né, para ir, vai pregar, ele fez o quê? Separou de 2 em 2. O autismo muito raramente vem sozinho. Geralmente ele vem com 1 ou 2 comorbidades. Então, aquele autista que pula daqui, pula de lá, provavelmente é um TDAH. Mas uma criança que tem essa atividade aumentada, não necessariamente ele é autista. Tem que ter uma díade, ou seja, o comprometimento social dela tem que estar em prejuízo. Então, ela tem dificuldade de fazer amizades, ela tem dificuldade de manter a amizade, porque às vezes até, não, mas ela faz amizade, mas ela mantém essa amizade. Né? São crianças que têm dificuldade na comunicação social, e quando se fala em comunicação social, não é só aquela questão de não ser oralizada, de não falar, mas de entender as regras sociais, né, como a gente falou há pouco, do controle inibitório. Entendi. E também tem alguns comportamentos restritos e repetitivos. O que seria isso? Rigidez de rotina, quando ela acorda, ela toma o café, ela troca de roupa, ela vai para a escola. No dia que tem uma quebra dessa rotina, ela pode ter uma crise. Ela vai por aquele caminho. No dia que tem que percorrer um outro caminho, ela pode ter uma crise. Então, não pode mudar a rotina. Então, nas terapias, a gente trabalha justamente para que a criança aprenda que a vida não é linear. Ah, entendi. Que vai ter essas dificuldades e ela vai aprender a lidar com essas dificuldades. Né? Mas, para ser autista, tem que ter essas características, inclusive na questão das estereotipias, pode ser motoras, como, por exemplo, o balançar das mãos, que é o flapping, né? Pode girar, né? Que eles têm essa questão da busca sensorial. Girar não, mas acho que eu tenho meio flipado. Que são movimentos, na verdade, regulatórios. Que todos então, estou me regulando toda hora, Paulo. Todos nós temos o balançar do pé. Né? A perna, né? A perna, eu estou aqui na cadeira então, conversando. Ficar futucando o outro por baixo da cadeira, batendo na coxa. Pode ser, tudo normal. Mas vamos agora com as nossas co-hosts, a Heloísa, e vamos ver se tem Rebeca também, também juntos aí. Vamos ver se tem alguém já interagindo conosco no nosso chat. Vamos lá. Temos algumas pessoas, né? A irmã Odissélia, a irmã Dorcas, que é nossa espectadora fiel, né? A irmã Lúcia também, saudando, né, a todos nós com a paz do Senhor, e outros irmãos que continuam nos assistindo, né? E a gente tem uma dúvida, né, Bel? É verdade. A irmã Paloma comentou sobre a questão do transtorno estar presente na primeira infância. Mas existe alguma idade para que essa criança tenha de fato um diagnóstico? Existe alguma forma legal para que ela de fato seja ali caracterizada como uma criança PCD, que possui o transtorno do espectro autista? Então, existe sim. O ideal é que seja precoce. Por quê? Como eu falei, é na primeira infância. A primeira infância ela vai do 0 aos 6 anos. E quando se fala precoce, é pelo menos de até 2, 3 anos. Por que eu falo isso? Porque é quando o cérebro está uma esponja, pastor. Então, esse cérebro está absorvendo tudo. Então, é o momento de se trabalhar com essa criança, para que essa criança consiga se desenvolver de forma adequada. Quanto mais tempo passa, é mais difícil para essa criança adquirir certas habilidades. Um exemplo, porque quando uma criança é não oralizada, não verbal, né? Essa criança chega com 7 anos de idade e ela, a partir daí que começam as estimulações, ela tem menos de 1% de chances de voltar a falar, né? De ser funcional na questão da oralidade. Então, a gente não pode perder tempo. Agora, quando se fala em diagnóstico, um adulto pode ser diagnosticado com autismo, mas aí ele vai precisar ter pessoas que ele conviveu na infância para poder estarem respondendo certas perguntas que muitas vezes ele não vai lembrar. Não é? Entendi. Porque é observacional, é um diagnóstico clínico, na verdade. Não existe um exame para dizer é ou não é autista, é observacional. E é onde entra a equipe multiprofissional para isso.
psicólogo, psicopedagogo, o enfermeiro, o médico que estão na unidade de saúde fazendo o acompanhamento dessa criança, mesmo antes de nascer, porque a gente já sabe dos fatores de risco. Isso é importante frisar. E, então, assim, com essa equipe trabalhando nessa criança, né? Isso vai dar ferramentas para que o médico possa estar fechando o diagnóstico com mais segurança. Beleza. Para você que está em casa, curtindo o podcast de hoje, Papo na EAD, nós estamos hoje entrevistando ela, Paloma Oliveira da Cruz, ela que é enfermeira bacharelada pela UESC, especialista em sanitarismo, é isso? Isso, sanitarismo. Auditora, gestão de saúde e também autismo. Isso. Falar em sanitarismo, que área é essa? É ligada à saúde? A saúde, sou especialista em saúde, a gente fala da saúde da família, não é? Nessas questões de prevenção, né, de doenças, de não só da cura, porque, infelizmente, quando se fala em saúde, as pessoas ligam a doença. Entendi. Mas saúde é justamente impedir a doença. Então, o sanitarismo está ligado à prevenção? Nessa vertente, ligado à prevenção. Paloma, eu estava lembrando aqui, pastor Claudio, eu estava no shopping em Salvador, e aí eu entrei numa loja e, de repente, entra uma criança correndo em velocidade e ela cai, ela tropeça. Isso há poucos dias em Salvador. E eu fui ajudar ela a levantar. E quando eu toquei, ele começou a se esquivar, a criança, um menino, né? Mais ou menos seus 11, 12 anos. Ele começou a se esquivar e a mãe falou, não, ele é autista, fica tranquilo e tal. Por que essa reação dele de não querer que a gente toque nele, né? De não gostar do toque? Lembra que, para ser autista, um dos prejuízos é o social? Então, eles têm dificuldade na interação social. Além disso, com essa desorganização cerebral, as questões sensoriais, eles são muito evidentes. Então, o que acontece? Muitas crianças, elas não gostam do toque, do abraço. Isso, para ela, é como se fosse uma agressão. Entendi. Enquanto outras autistas, que nenhum autista é igual ao outro, já gosta. Diga-se de passagem, já gosta e se acalma com o abraço e com o toque. Por isso que, convivendo com os autistas, eu aprendi o seguinte: a gente sempre chega para uma criança ou para uma pessoa, não é, e pergunta, meus pacientes se perguntam, a tia pode te abraçar? A tia pode tocar na sua mão? Às vezes eles fazem assim com a cabeça, falam, não. Você quer abraçar a tia? Aí faz sim. Aí eu fico retinha e eles vêm e me abraçam. Então, interessante, né? Autismo quando eu falo em amor, é o amor puro de Cristo mesmo. É aquela questão de você aceitar o outro da forma como Deus o fez. É respeito. Falar em autismo é falar em respeito, é falar em amor. As características peculiares de cada ser humano. E levando em consideração também, as pessoas que estão nos assistindo agora, a Paloma falou algo aqui a respeito das fases, quando se diagnostica a questão da criança com autismo. Essa parte que a reunião de multiprofissionais na área identifica, faz o diagnóstico, quanto antes essa família ela aceita essa condição e ela começa a participar justamente dessa intervenção para justamente não cair naquele percentual de 1% de não conseguir mais recuperar uma área da vida dessa criança. Quanto importante é isso, Paloma, a partir do momento que se diagnostica e é a pessoa, o responsável por aquela criança, começar a fazer o tratamento com essa equipe multidisciplinar para identificar quais são essas nuances, tipo, olha que expertise, eu posso abraçar, você quer me abraçar, você não pode tocar. Então, olha só essa visão múltipla que nós temos. E só uma equipe, talvez, bem formada, né, com esse olhar aí, justamente essas observações, que vai conseguir diagnosticar isso e ajudar a família também. Quanto importante é isso? Eu falo que é o divisor de águas, no sentido dessa pessoa contribuir com a Previdência ou de ser uma pessoa que vai necessitar da Previdência para o resto da sua vida. Ser funcional ou não. Então, assim, é de suma importância que as famílias tenham essa expertise de realmente perceber a dificuldade do seu filho. Não precisa nem falar para ninguém se não quiser. Ninguém é obrigado a falar. Mas de estar levando essa criança para que ela seja estimulada, para que ela seja
vista por profissionais, né, que estão aí. A sabedoria foi Deus que deu, né, a todos nós, seres humanos, para que essa criança realmente seja uma criança funcional. A maternidade atípica, ela passa pelas fases do luto do filho perfeito. Então, é interessante a gente comentar sobre isso. Porque nas fases do luto, quando a gente perde alguém realmente, quando a pessoa morre, a gente passa pelas fases de... A pessoa fica com raiva, fica com depressão, oscila com barganha, né? Oh Deus, por exemplo, no caso do filho atípico, vou fazer uma campanha de oração para o meu filho ficar curado. Só que autismo não é doença, autismo é uma condição. E que é vitalícia, né? Vitalícia, para a vida toda. É vitalícia. Então, assim, quanto antes a gente começa esse tratamento, por assim dizer, mais chance a criança vai ter de se tornar um adulto muito próximo aí do que a gente chama de normal, que eu acho que... É o típico, ou além, o além. Porque eles têm o hiperfoco. E quando eles têm hiperfoco, as indústrias americanas, elas de automobilísticas, por exemplo, elas gostam de contratar autistas com hiperfoco em carro. Porque quando eles têm hiperfoco, eles esmiuçam, ele olha de forma diferenciada, ele vê detalhes que a gente não consegue enxergar. Interessante isso, né? Então, eles ficam focados naquilo, eles vivem aquilo, então, assim, eles são mais produtivos na área do hiperfoco deles. Então, assim, ter um filho autista não significa que o mundo acabou. Significa que a gente vai aprender como o nosso filho funciona. Eu costumo falar com minhas pacientes o seguinte: respira, tenha calma, que o seu filho vai continuar sendo o seu filho. A diferença é que agora você vai ter a oportunidade de estudar para poder respeitar as particularidades dele. Ô Paloma, então a família também precisa de acompanhamento, de tratamento? Muitas vezes precisa, porque, né? Olha, pastor, não é fácil, né? É uma rotina realmente cansativa. Quando o Daniel era menor, por exemplo, né? Às vezes eu ficava cantando meia hora antes, toma banho, porque eles precisam de previsibilidade. Não pode chegar, pegar, levar para o banheiro, tirar a roupa, tomar banho. Não, eles precisam de previsibilidade. Eles têm essa questão da rigidez, de rotina, rigidez comportamental. Então, para que ele soubesse que estava se aproximando do horário do banho, para ele tomar banho. Mas tem dias que a gente está com vontade só de pegar, vamos tomar banho, levar para o banheiro, tirar a roupa. Então, todo dia, né, tendo que cantar, Aí passou a usar o hiperfoco, pega o seu carrinho, vamos dar banho no carrinho. E hoje ele já vai tranquilo para o banheiro. Antes de vir para cá, eu já deixei ele tomado banho de pijama. Né? Já foi para o banheiro, às vezes ele quis enrolar um pouquinho, mamãe, 2, aí ele já sai para o banheiro, já vai para o banheiro. Porque ele tem a previsibilidade do tempo de até 10, eu conto, né? Então, olha só, como o Daniel avançou de meia hora antes, no tomar banho, tendo que estar cantando, usando o hiperfoco dele, que é o carro, para agora, quando eu chamo, ele já vai para o banheiro. Então, até para as famílias, para a saúde mental até das famílias, né? É importante essa estimulação da criança. E o acompanhamento também dessas famílias é interessante também. Importante, né? É importante, porque eles passam por essas fases do luto. A sociedade... Deve ser difícil para a família também, né? Ainda tem a questão do preconceito, né? Tem muitas pessoas que têm preconceito. Quando eu fui trabalhar nessa área, inclusive, que fui convidada para a equipe de assistência ao autismo em Itabuna, eu estava na minha zona de conforto na policlínica. Lá eu fiz um projeto, na época, envolvido Divertidamente, que falava sobre essa questão, acolhia a família, o paciente e também os profissionais, para que eles tivessem ferramentas para trabalhar com essas famílias. E quando eu fui convidada para o CRAD, algumas colegas falaram que têm filhos atípicos, né? Você tem certeza que você quer ir? Você já tem as suas demandas diárias com o Daniel e você ainda vai querer ajudar terceiros? Eu falei, vou, em nome de Jesus. Porque em Coríntios está lá o dom do socorro, que nada mais é do que o dom do cuidar. Verdade. Né? E você falou algo interessante do cuidar, teve algo aí que o cuidar acho que foi a Joane que falou. Foi Joane. O cuidar é curar. É curar, é curativo. É né? curativo. Que maravilha. Diante de toda essa perspectiva, a gente vem tratando isso, a gente vê a mídia tratando. As escolas hoje, elas estão se preparando para essa nova realidade, desse novo integrante do grupo de estudantes que está adentrando as salas de aula com essa uteia, né, por assim dizer. Então, elas já estão se preparando para isso. Os profissionais da área educacional, eles já têm treinamentos específicos nessa área ou ainda está muito longe de chegar numa realidade aceitável?
As escolas já se despertaram nesse sentido, até porque existe uma legislação específica desde 2012, que é a Lei Berenice Piana, e nessa lei versa, inclusive, sobre essa questão da inclusão escolar. Então, as escolas já sabem disso e estão se preparando, estão se capacitando. No dia 1º e 3 de abril, né, nós, a equipe do CREAD, nós fizemos uma atualização com os profissionais da educação, da rede de educação infantil, e não dá mais para protelar, pastor. Existem leis e as crianças e o público está aí. Então, não tem mais como fugir. Inclusive, tem crianças, porque o autismo, ele pelo DSM, que é o Manual de Psiquiatria, ele é dividido em 3 níveis. Antigamente se falava leve, moderado e severo. Eu falo a título de conhecimento, mas eu não gosto muito de estar falando nisso, porque o que acontece? O nível 1 de suporte, às vezes as pessoas acham que é o leve e desmerecem as dificuldades que esse autista tem diariamente. Porque é um autista que ele consegue se socializar, que ele consegue interagir. No caso das meninas, o diagnóstico é até mais difícil, porque elas vão adquirindo as maskings, que são as máscaras sociais. Então, ela observa a outra amiguinha e vai imitando a amiguinha no jeito de se vestir, no jeito de falar. Nós também falamos com a menina, né? Fica quieta, fecha as pernas, senta, não pode tirar foto de perna aberta, tal. Então, isso tudo ela vai adquirindo as máscaras sociais. Então, é mais difícil até de diagnosticar uma menina nível 1 de suporte. E aí desmerecem essas dificuldades que o autista tem, mesmo sendo nível 1 de suporte. E quando se fala do nível 3 de suporte, que é aquele que precisa de suporte substancial para as atividades da vida diária, seja tomar um banho, seja se alimentar, são não verbais, acabam também tirando a questão minimizando as potencialidades. Ele tem potencialidade. Então, por que eu vou focar só no que ele não tem? E o que ele tem? Entendi. Paloma, como é que você descobriu que seu filho tinha autismo, né? Ou tem autismo, né? Tem. Como é que você descobriu? Como é que você começou a perceber? E com quantos anos ele tinha? Pois é, eu brinco, pastor, que enfermeiro é um profissional meio desorientadinho, sabe? Tem TEA, já nasce com TEA, formou, já tem TEA. Porque o que acontece, né? Eu trabalhei como sanitarista, né, no PSF, né? Meu ingresso na saúde pública teve também essa passagem com muitos anos no PSF. E então a gente atende generalista, né? Então atendia gestante, atendia planejamento familiar, atendia criança, e a gente fica de olho nos marcos de desenvolvimento infantil, por atender criança. Então, quando eu estava grávida do meu filho, eu já fui relendo, né, relembrando, e aí, à medida que ele, com 1 mês, a gente tem que estimular tal coisa. Por exemplo, com 3 meses, ele já tem que estar deitadinho e levantando a cabecinha, tentando sustentar a cabeça, Entendi. porque isso é um pré-requisito para ele poder sentar e engatinhar. Então, eu já ia estimulando o Daniel. Quando chegavam lá em casa, era engraçado que tinha uma caixa de areia que parecia que eu tinha uma ninhada de gato. Então, já era uma forma de estimular sensorialmente. Independente de autismo, isso é importante para toda criança. É importante para toda criança, essa estimulação. Essa areia é para quê? Areia para ele tocar na areia, pisar na areia, porque assim, Daniel... Comer areia, eu acho que eu comia Não isso. Eu comia areia, Paulo. Não, obrigado. Eu comia Pois areia. E aí o que acontece? Com o Daniel, eu tive essas estimulações e Daniel ainda teve uma dificuldade, porque ele nasceu no período da pandemia. Então, foram crianças desse período que estavam em isolamento social. Verdade. Aí eu comecei a perceber algumas características, né? Ele teve regressão de habilidades. Daniel falou direcionado com 5 meses, isso não é esperado para criança nenhuma. Até hoje ele é assim, apaixonado pela minha sobrinha, Lara, e com 5 meses ele falava parecendo um papagaio. Lara, 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 direcionado para Lara quando Lara estava no ambiente. Então não era uma fala aleatória. Então isso Entendi. é fora da caixinha, né? Uma criança com 5 meses... Isso lhe chamava atenção, né? Chamava atenção. E aí, à medida que foi se passando o tempo, desde que ele nasceu, ele era acompanhado por doutora Camila Salter, otorrino. E toda vez que ia, tinha dificuldade para tocar nele. Então, a gente já acendeu a lanterninha. Entendi. Então, a luzinha já acendeu, né? E aí, a doutora Camila também foi uma profissional maravilhosa, né? Ela tem esse olhar também, né? E coloquei na escola com menos de 1 ano de idade para poder se socializar, porque era um período de pandemia. E com 1 ano e 3 meses, aí
realmente teve a poda neuronal e ele teve regressão de habilidades. Perdeu, inclusive, a habilidade de falar. Então, Daniel, literalmente, do dia para a noite, ele amanheceu não oralizado. Parado, com um olhar vago, perdido. Eu costumo comparar com um paciente quando está voltando do coma, que ele fica com aquele olhar perdido. Então, foi assim que o meu filho ficou. E foi difícil. Eu sempre dizia que eu não passei por... Doutora. Mas é uma pessoa que conhece, né, do assunto, né? E a sua reação quando você viu ele assim? Não dá uma tristeza? Deu medo. Medo, né? Deu medo, pastor. Porque a gente quer ouvir o filho chamar a mamãe. Verdade. Não é? A gente quer ouvir. E me deu medo. Eu entrei em contato com uma amiga na época. Ela estava fora da cidade. E falei, amiga, eu acho que Daniel é TEA. Aí ela, calma, sexta-feira eu chego e a gente conversa. E essa conversa foi muito boa, porque é como eu falo, vamos estimular? Independente de diagnóstico, vamos estimular. Diagnóstico, isso é secundário. Pouco importa. O que importa é a estimulação. Porque com a estimulação, a criança vai ganhar habilidades. Mas eu costumava dizer que eu não passei pela fase de negação, mas eu passei. Quando eu estava preparando a aula para ministrar nas igrejas, né? Lá na igreja do Monte Cristo, na igreja da Califórnia, enfim. E aí o Senhor trouxe ao meu coração, filha, você teve a fase de negação. A diferença é que você não ficou parada. Sabe aquele versículo, Salmo 126:6? Quem leva a preciosa semente andando e chorando, voltará consigo colhendo os seus molhos. Então, eu peguei a minha sementinha e fui andando e regando com lágrimas. Por isso, hoje, Daniel tem as habilidades que tem. Se eu ficasse com o Daniel ali, ó, guardadinho, em secreto, não é? Na negação, sem fazer nada, a situação dele piorar. Daniel seria não funcional. Antes de passar para a Corroxo, que eu vejo que o nosso chat agora, ele tá bombando aqui. As Disparou, pessoas né? tá todo mundo aqui querendo falar alguma coisa. Mas, assim, diante de todo esse avanço tecnológico da medicina, você percebe que há no meio científico uma busca para tentar desmistificar esse código genético, tentar encontrar uma possível causa? Você acha que isso hoje está no ápice de pesquisa ou você acha que ainda não está com a devida atenção para esse tema? Para os países de primeiro mundo, sim. Não é? Os Estados Unidos, por exemplo, esse dado que agora a cada criança de 8 anos, uma criança a cada 31 é autista. Então, assim, não dá mais para a gente ficar parado, porque se você não tem um filho autista, provavelmente você vai ter um vizinho, um neto, um sobrinho. E como é que é? A cada 31 crianças? A cada 31 crianças nascidas, uma é autista. Esse número não é alto, não? Não. É não? Não. Isso a gente está falando dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. E se a gente abrir para o mundo, eu acho que a coisa muda. Está bem... Olha lá, eu acho tem que alguns ainda países muda. que é 1 para 29, 1 para 28. E esse dado dos Estados Unidos, do CDC, é um dado de 2022. Então, assim, tem 23, 24, 25, pós-pandemia. Então, assim, nós estamos ansiosos pelos dados a partir de 2026, que é para a gente perceber essa questão de como avanço, a pandemia... de regressão de como a pandemia interferiu. Porque, assim, a gente precisa tirar os nossos filhos de casa para levar para a igreja, para levar para o ambiente social, para que essa criança, é o laboratório, né? A sociedade é o laboratório para que essa criança se desenvolva. E na pandemia nós ficamos recolhidos. Então... E outro cenário, por exemplo, Paulo, a gente está com guerras aí, Ucrânia e tal. Imagine mães que estavam grávidas agora, que estão passando por essa fase, e como a gente já sabe que o ambiente ele pode interferir, essas mães que derem à luz após esse trauma de guerra. Como é que esse estudo vai direcionar? Imagine a riqueza de ambientes que, por exemplo, terremoto, guerras, e após isso. Imagine esse mapeamento, a gente conseguir chegar, por exemplo, países que chovem muito, países que são mais secos. Imagine a gama Então, ainda estamos muito pequenos ainda. Muito pequenos. Antes, não tinha incluído, por exemplo, o público latino lá nos Estados Unidos, população negra. Então, assim, essa pesquisa de agora já foi mais ampla. Já pegou esse outro público. Então, cada vez mais está se percebendo a necessidade realmente de estudos nessa área. Paloma,
The Good Doctors, né? Isso. The Good Doctors. A série. Aquela série ali, aquele médico, ele está em que estágio ali? Ele é funcional. Funcional? Funcional, nível 1 de suporte e altas habilidades. Então, o hiperfoco dele é medicina e ele tem altas habilidades na área da saúde. É né? porque na área da saúde ali ele consegue superar, né? Isso. E a Paloma, ela já disse que o filho dela de 4 anos, ele é hiperfocado em números. Eu falei, ó, daqui a pouco está surgindo um cientista aí, né? Matemático e tal. Mas agora vamos com as nossas Heloísa e Paloma, ou melhor, Rebeca, para a gente ouvir agora o chat. O que é que está acontecendo por lá, Paulo? Tem um burburinho muito grande aqui. Tem, inclusive, até quero dar a paz do Senhor para o pastor Hélio, Henrique Gomes e também a Leonora Rodrigues ligada com a gente. Vamos lá, Heloísa. Gomes, né, cumprimentando a todos com a paz do Senhor e dizendo que tivemos, né, um treinamento de discipulado infantil com o presbítero Daniel, né, e a irmã Joane, que foi uma bênção. Ele está dizendo também que está lá da Assembleia de Deus de São João do Paraíso, né, e mandando um abraço, um Deus abençoe para todo mundo, e dizendo, né, que a irmã se sente muito honrada, né, em participar desse momento com a Paloma, trazendo esses ensinamentos que são muito importantes, né, o Paulo Ricardo saudando com a paz do Senhor, o irmão Perisvaldo, né, o pastor Edson, que está aqui, pelo que eu vi, na conta da irmã Leonora, mandando a paz do Senhor, que está lá, de Mata Verde também, ligado com a gente, a irmã Cátia, a irmã Adriana, o irmão Florisvaldo, uma galera. E o Florisvaldo me conhece, né, que ele falou, rapaz, essa irmã Paloma é uma bênção. Conhece da infância, da época do Vale do Sol. A irmã Dorcas também ligada com a gente, a paz do Senhor, irmã. A gente tem uma pergunta aqui do irmão Kaique, que ele está dando boa noite, saudando a todos com a paz do Senhor, e perguntando à irmã Paloma se existe diferença entre uma criança autista e uma criança imperativa, e se sim, como distinguir um transtorno do outro. Sim, existe diferença. Ambos são transtornos do neurodesenvolvimento e o autista, ele pode ter comorbidades. E uma das comorbidades é o TDAH, que é a questão da hiperatividade. Então, ela pode ser autista e hiperativa. Assim como ela pode ser também ter só o transtorno do neurodesenvolvimento ou, no caso do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. A diferença vai estar justamente nessa questão que eu falei do autismo. Né? O autismo ele tem que haver um prejuízo social. Um prejuízo social na comunicação e estereotipias, que o TDAH não vai ter. Essa questão do abraço. Isso, essa questão do transtorno do processamento sensorial, que vem essa questão de abraço, seletividade alimentar, e que no TDAH não vai estar presente. No TDAH vai estar presente o hiperfoco, o TDAH também tem hiperfoco. Ele pode ser um TDA, que é a questão da atenção, pode ser um TDAH, que é o da hiperatividade com impulsividade, por isso que os hiperativos... E vai complicando a coisa, viu, Paulo? Além de correr, de se movimentar de forma motora, eles têm a questão da impulsividade e pode ser os dois, TDAH, ser desatento e hiperativo. O TDAH, o ideal é que o diagnóstico realmente seja mais tarde, né? Vai se observar se é realmente aquela fase da infância, só do TEA ou sem TEA, porque pode ser, né? Mas... Tem sim, ambos são transtornos do neurodesenvolvimento, mas tem distinção sim. O hiperativo, ele consegue identificar se é hiperativo ou não, porque a minha gerente de RH, um abraço para ela falou assim, menino, eu não gosto de trabalhar com você. Eu falei, por quê? Você não me deixa quieto, porque você toda hora você inventa uma coisa. Você é muito imperativo, né? E aí eu falei assim, rapaz, será que eu sou? Eu não percebo, mas será que eu sou? Então, a gente percebe ou não? Olha, pastor, eu vou te dizer que eu tenho me descoberto depois que eu tenho estudado muito essa questão dos transtornos do desenvolvimento. Porque eu cresci sendo estabanada, mão de manteiga. Quebrava tudo em casa também. Tudo, eu também. Conversava muito. Hoje, tu acredita que depois dos 50, eu vou falar a minha idade que não tem problema, já estou com cabelo branco. Mas assim, Paulo, era certo, irmão. Vai lavar os pratos. Aí a Bea dizia assim, não vai lavar, porque se você lavar, você quebra. Era certo, irmão. Ou um copo. Hoje não, hoje quando eu vou lavar, hoje eu não quebro mais, porque eu fico ligado. Falo, hoje eu não quebro esse copo. Hoje eu não quebro, mas luta, viu? E é interessante, porque eu na cozinha me percebo assim, de 10 leites que eu coloco no fogo, 11 eu derramo.
Eu não consigo ficar parado olhando pro leite. Para mim, eu tô perdendo E eles tempo. pirraçam. A questão do leite, porque ele é pirracento. É isso, irmão. Quando eu vou fazer o suco, Pirracento. lavar, porque assim, faz tudo ao mesmo tempo, né? Eu começo a fazer o suco, aí vou lavar os pratos, que vou mexer a panela, opa, o suco ficou de lá e volto pro suco. É. Tem essa questão mesmo, e essa hiperatividade, as outras pessoas acabam sofrendo. E a gente também tem a questão de que as pessoas que são menos imperativas, a gente Dá agonia. dá Não, dá agonia. Isso Meu me Deus, angustia. a pessoa só vai tirar o pé na seu capim. É assim mesmo. Isso é terrível. E eu que sou do Vixe, varejo, rapaz. então eu sofro muito mais com isso. Mas assim, hoje eu consigo trabalhar essa minha impulsividade para orientar. Meu filho, vem para cá. Eu voltar um pouco, acompanhar o ritmo do outro do que, na verdade, eu correr na frente. Ainda uma dificuldade, eu já vi que a senhora falou de leis, mas a senhora acha que ainda a classe política ela tem se movimentado para fazer leis que garantam esse desenvolvimento, não só do quem tem o transtorno, o TEA, mas também da família? Existem leis que amparam essas pessoas? Existe lei, sim, mas eu parabenizo as famílias atípicas. Berenice Piana é uma mãe atípica, o filho dela é autista, e ela tinha recursos, mas na época dela, ela percebia essas outras famílias que não tinham os recursos que ela tinha para estimular o filho, ela também passou por dificuldades, e ela começou a lutar, batalhar, reunir mulheres, mães atípicas, e por conta dessa luta foi que foi instituída a lei de 2012, chamada Lei Berenice Piana. Berenice Piana. Hoje nós temos também a lei da CIPTEA, que é da Carteira de Identificação do Autista, que é a lei Romeu Mion, que é o filho de Marcos Mion. Uhum. Então, assim, o fato do autismo estar aí em todas as classes sociais, isso também ajuda para que a própria política se desperte para. Então, hoje eu posso dizer que o autismo é considerado um problema de saúde pública. O nosso município, agora em dezembro, foi instituída uma lei municipal com relação ao autismo também, e que veio a agregar, assim, valor para as famílias, né? Porque versa sobre a escola, sobre saúde, sobre a questão até da redução de carga horária, né? Para quem tem filhos autistas. Então, assim, graças a Deus que estamos caminhando para um futuro melhor. Estarmos aqui, inclusive, né, falando sobre isso, a Igreja do Senhor está preocupada com isso, porque é o ID de Jesus a todos. Uhum. O Senhor Jesus, ele atravessou o mar, os discípulos passaram por aquela dificuldade, quase afundaram, por conta de uma alma, o Gadareno, e que foi um missionário, um evangelista da época dele. Verdade. Né? Verdade. A Heloísa tem pergunta para nós. Heloísa Hoje e o Rebeca. chat hoje está terrível. Hoje, glória a Deus por isso. Muita gente participando, mas essa pergunta é minha mesmo, porque eu sou pedagoga, né? Estou formando aí pela UESC esse ano. E aí, o pastor até falou, né, sobre essa questão da lei. A gente sabe que existem leis, né, que cobrem essas crianças, né, pessoas com autismo, mas a gente sabe que na prática ela é bem falha, né? Por que eu digo isso? Porque eu venho presenciado, né, com os estágios, que é uma demanda muito crescente, né, de crianças dentro da escola que precisam desse apoio. Tem a lei, né? Só que muitas das vezes essa lei ela não acontece na prática, né? Porque se existem dentro da sala uma criança, né, com algum tipo de transtorno, algum tipo de deficiência, ela, por lei, né, é garantida que ela tenha, né, um profissional de apoio dentro da sala de aula. Mas eu percebo, né, que muitas das vezes não tem. Né? E é uma coisa que é muito agravante, né? Porque eu já presenciei casos de, por exemplo, a mãe ter que acompanhar dentro da sala de aula, né? E principalmente eu, como profissional da educação, eu entendo que não é somente, né? Porque, de certa forma, até desvalorizando também a profissão, né? Colocar uma pessoa, porque essa criança ela precisa ser assistida, ela precisa ter o acompanhamento necessário de um profissional que tem, né? Que compreende, tá? Para que ela possa se desenvolver. Porque se ela não tem esse profissional, ela não consegue se desenvolver na aprendizagem, né? E isso é importante, porque
a gente sabe, né, que é algo que a gente vem discutindo. 2013, ali, né, algo que é muito recente, né, ainda está sendo muito estudado. O autismo é algo que é muito complexo, né, como você mesma já pontuou, e ainda precisa de muitos avanços. A gente tem, né, certos avanços, mas a gente percebe que ainda precisa de muito, né, e a gente percebe também que na sociedade, né, por ser, muitas das vezes, um tabu, essas pessoas, elas são marginalizadas, né, elas são invisibilizadas. E se tratando da igreja, né, que é uma instituição social, né, e principalmente da igreja, que a gente não tem como dizer, não, aqui a gente não vai receber crianças com autismo, a gente não vai receber pessoas com nenhum tipo de transtorno, a gente precisa receber, né, a gente precisa olhar para o outro e aceitar, né, entender a diferença do outro e acolher. E aí é que nasce a minha pergunta, né, como que a gente, dentro da igreja, a gente consegue acolher, né, quais são, assim, as ferramentas necessárias, porque a gente sabe que é uma necessidade, né, e não só se tratando do autismo, mas as pessoas que carregam outros tipos, né, de deficiência, que a gente sabe que muitas vezes essa pessoa dentro da igreja, onde deveria ser acolhida, elas não estão sendo acolhidas, né? Então, de que forma a gente pode olhar para essas pessoas? Eu falo que parte do princípio do amor. A palavra do Senhor fala em Coríntios que tudo aqui na terra passará, mas vai permanecer o amor. Então, quando você realmente ama como Cristo, não é? Que nós... Isso, então, quando a gente ama, a gente é empático, a gente se coloca no lugar do outro. E a gente se preocupa com o reino de Deus. E se preocupa de que todas as pessoas precisam de Jesus. Jesus veio quebrar protocolos. Não veio só para os típicos. Ele não veio só para os típicos. Então, para a época dele, ele veio mais ainda para os atípicos, porque ele disse que veio para os doentes. Né? Então, ele veio para aquele que precisava, não para os doutores da lei da época. Então, na igreja, a gente precisa fazer o que estamos fazendo aqui, buscar conhecimento, porque essa era de demonizar doenças ou transtornos do neurodesenvolvimento não cabe mais em pleno 2025. Então, realmente, precisamos de conhecimento. O tema do Abril Nacional Azul, Abril Azul desse ano é informação para gerar empatia e empatia para gerar respeito. Então, assim, informação está aí, não tem mais como a gente negar. E é a questão de você realmente buscar informações e ter essa visão diferenciada. Chama essa mãe, chama esse pai. Não é? Como a sua criança funciona, se for a questão do Ministério Infantil. Eu costumo falar que isso aí tem que ser feito para toda e qualquer criança, independente de ser atípica. Então, como a sua criança funciona? Sua criança fica irritada em quais situações? Quando ela fica irritada, o que você faz para acalmar essa criança? Adequar também a questão do som. Não é? Então, assim, o som muito alto é muito extenso, transtorno do processamento sensorial, independente de ser autista. Tem pessoas que têm o transtorno do processamento sensorial sem ser autista. E isso realmente não tem como, ela não consegue ficar no ambiente, porque causa dor, sentem dor. Não é? Então, assim, a gente ir adequando. Hoje já existe, nós estamos aqui com esses fones, já existem os abafadores de ruído, que as famílias podem estar usando também, para colocar, né, nessa criança e inibe a estimulação do som do ambiente. Então, a criança já consegue permanecer num ambiente que tem um som, ou um barulho, como numa escola, por exemplo, né, que tem recreio. Né? Nossa, para vocês perceberem essa questão sensorial, é tão importante que o meu filho, quando ele dormia, dormindo, ele fazia isso, ó, por conta do barulho do splinter. Um bife que eu ia fritar... Já incomodava. Incomodava. Graças a Deus, ele venceu, né, com as terapias, com as estimulações, porque não é só, ressaltando, não é só escola, não é só terapia, é em casa. Os pais têm que chegar junto, porque tem que generalizar comportamento, tem que aprender para estar estimulando essas crianças em casa. E é essa questão de realmente de querer buscar e querer a criança estar ali. E eu te digo... Por trás daquela criança tem uma família. Verdade. Quando você não acolhe aquela criança, você está jogando fora uma família que poderia estar glorificando o nome do Senhor. No final das minhas palestras, eu coloco um vídeo com o meu filho e o melhor amigo dele, que também é autista,
Benjamin tem atraso na fala. Deus está desenrolando a língua dele agora, graças a Deus. Diferente de Daniel, que teve regressão. E os dois louvam lá na igreja, né? Estavam lá louvando, e eu falo que essa é a diferença da igreja acolher e de receber. Hoje mesmo, quando eu peguei Daniel e Benjamin na escola, que estudam juntos, Benjamin queria ir lá para casa e queria ir para a igreja. Oh, que maravilha. Né? Já associa. Então, assim, é o ID realmente a todos. Amém. E para você que está nos ouvindo agora, nós estamos aqui com a Paloma com um tema relevantíssimo, e nesse abril azul a gente vem falando de um tema muito importante, que é o autismo. E para você que faz parte do Ministério de Infantil da igreja, olha só a importância do que foi tratado e está sendo tratado aqui. Ao receber a criança, identificando esse aspecto autista, olha a importância de se abraçar a família, porque nem sempre a família vai ter o total esclarecimento do que a sua criança está passando. Às vezes está encarando por um outro lado. Então você, professor, você que é líder de departamento infantil, olha a importância que Deus colocou você no lugar certo, na hora certa, para cuidar das pessoas certas e ter essa Amém. visão científica das coisas que acontecem. Então fica aí a nossa louvor pela sua vida, que vai estar desenvolvendo essa habilidade. Agora mesmo vamos ter treinamentos, vamos ter palestras, seminários em prol disso, para que você se dedique um pouco mais, entenda um pouco mais e venha ajudar mais famílias que têm alguém autista ou com TEA na família. Nós temos perguntas aí, vamos com Heloísa e Rebeca. Isso, estamos aqui, né, também com o Paulo Felipe, né, dando boa noite e perguntando: as crianças com TEA, elas já nascem ou elas adquirem por meio de trauma ou problemas na infância? Já nascem. A criança com TEA já nasce com TEA, e à medida que vão crescendo, né, vem essa questão da poda neuronal, do desenvolvimento, as características autísticas vai aparecendo. Mas ela já nasce. Por exemplo, quando a mãe vai amamentar a criança, Deus é tão perfeito que o campo de visão da criança é esse, de 20 a 25 centímetros, mais ou menos. E aí, essa criança que tem autismo, muitas vezes ela não olha para a mãe, ela tem um olhar perdido, olhar para o lado, um olhar vago. Então, você já percebe a dificuldade no olhar e na sustentação do olhar, que os autistas têm. A mãe essa percebe dificuldade. muita coisa, né? A mãe, ela percebe muito. Isso. Paloma, estamos chegando já ao final, né, dessa edição do podcast. Estava tão bom. Pois é. E eu gostaria de fazer aqui duas perguntas antes do meu colega Cláudio Honor encerrar. Um fato marcante na sua trajetória como enfermeira e um fato marcante na sua trajetória ainda como mãe. Pronto. Você poderia citar? Posso, sim. Como enfermeira, nossa, Deus tem sido tão maravilhoso na minha vida. Eu passei por uma situação antes de Daniel, de um acidente traumático. Uhum. E o Senhor me trouxe de volta, né? Eu fiquei um período em Salvador e me trouxe de volta, e eu fui trabalhar na auditoria, e foi um período maravilhoso assim, na minha vida, de grande aprendizado. Agora com autismo também, e atualmente eu também trabalho no hospital de base como captadora de córneas, com doação de órgãos, né? E tem sido também assim uma experiência maravilhosa, porque eu estou trabalhando com amor quando eu falo em autismo, e trabalhando com amor quando eu falo em doação de órgãos, porque é você ressignificar o luto. Quando você doa, você ressignifica o seu luto. Então, como enfermeira e como mãe, meu filho é o filho da promessa. Eu fiz uma campanha de oração, pastor. A última que eu fiz foi Por Esta Causa Me Coloco de Joelhos. Foi um mês orando por Daniel, como Ana, eu só chorava. E quando terminou a campanha, nós fechamos pregando, né, nessa campanha. E quando o Senhor falou para mim: você vai falar sobre Abraão e Isaac, eu falei: mas Jesus, eu estou orando por isso. Fechou a campanha em julho, em setembro eu estava grávida de Daniel. Glória a Deus. Então, assim, o Senhor tem me trazido assim, a memória, posso falar como cristã também, porque com 7 anos de idade eu aceitei Jesus na igreja do Sarião Cântara. Uhum. Depois, quando abriu a caçulinha lá no Vale do Sol, né, passamos a congregar lá. E quem me ensinou a trabalhar na igreja, eu e a minha prima Selma, foi uma PCD, foi uma pessoa com deficiência, que é a irmã Eliane Amaral. Ela teve paralisia infantil e ela usava moletas, e nós éramos as pernas dela.
Então, a gente ia no Maria Pinheiro, íamos no Fonseca, e trazendo as crianças e trabalhando. Maravilha. Ela ensinou a gente a reger. Então, assim, ensinou a dirigir círculo de oração. Então, eu aprendi a trabalhar na igreja com a pessoa PCD. E a gente, naquela época, era tão natural, sabe? Não tinha preconceito, não tinha isso. Mas a irmã era muito natural. E hoje eu percebo, assim, que não existe coincidência, existe cristocidência na vida da gente. Que maravilha. Pastor Claudionor. Isso. A senhora hoje, como profissional, e a senhora no meio também com esse tema, quais as recomendações e quais são os órgãos que a senhora recomendaria para pessoas que têm algum filho, parente, ou que tem alguém que conhece, mas que não tem a informação? Quais os órgãos que ela deveriam procurar na nossa cidade para se informar um pouco mais e saber como começar também esse apoio a essas crianças? Então, mamãe, papai, vovó, vocês que têm uma criança em casa, que tem dificuldade para falar, uma criança que tem 2 anos de idade e fala poucas palavras ou não fala, que se isola, que não gosta de barulho, uma criança que anda na ponta dos pés, uma criança que tem dificuldade motora, essa questão de ter idade, cada um tem seu tempo, não, cada um tem seu tempo dentro dos marcos do desenvolvimento. Se essa criança tem 2 anos e ela não fala, ela precisa ser investigada. Então, vai à unidade de saúde do bairro que você mora, que é próximo da sua casa, procure a enfermeira, procure o médico daquela unidade. Eles vão atender. Se eles suspeitarem de algum atraso no marco do desenvolvimento, eles vão encaminhar ou para o CAPS infantil, que também é uma demanda espontânea. Você pode estar levando seu filho diretamente no CAPS infantil. E vão encaminhar também para o CREAD. Se essa criança tem uma suspeita de autismo, os médicos, os enfermeiros já encaminham para o CREAD. Então, não espera chegar na escola para o professor estar sinalizando. Por quê? Quando chega na escola, essa criança já tem 5, 6, 7 anos. Perdeu-se Muito tempo, né? muito tempo de estimulação. Verdade. Antes da gente voltar nela e encerrar, Paulo, eu quero falar um pouquinho a respeito dos nossos patrocinadores. Tá sentindo até o cheirinho, né? Hoje a gente vai focar aqui, olha, para você. O prato tá bonito, ó. Nossa. Inclusive, Paulo, esse prato aí A parmegiana, né? é o que vai estar na promoção no Dia das Mães, viu? Então, se você quer levar, fazer no uma Boteco surpresa do Sam, maravilhosa, Boteco do Sam. Olha só, tá focando aí, cadê? Eu não estou vendo aqui, Tá. eu só estou vendo A de imagem longe. aberta aí. Rapaz, olha ali, ó. Essa turma aí, olha, a gente tem o apoio do Boteco do Dan, não é isso? Ou do Sam? Do Sam. Do Sam, né? Do Sam. rapaz. Santana Bolos e Cia. Santana Bolos e Cia. Loki Rentiacá. Loki Rentiacá, essa é famosa, e Grapiúna. Grapiúna Representações. O Boteco do Sam, rapaz. O Boteco do Sam sempre patrocinando a gente e hoje mandou aqui. Hoje a senhora vai provar. Eu sei que a senhora disse que estava de dieta, mas hoje abra uma exceção porque Hoje não vale tem a dieta. pena. Encerrei o certo, né? jejum quando cheguei aqui. Então, é isso. Eu quero aqui agradecer em nome de toda a família itabunense, não porque dizer de toda de todo o Brasil que tem acompanhado isso, que eu acho que a gente começa a entender e que cada vez mais haja programas, não só de rádio, TV, podcasts, que possam estar trazendo esse tema, e principalmente nesse mês, que já está se findando, Verdade. mas eu acho que ainda há tempo hábil para a gente falar, não é, Paulo? Verdade. Fique à vontade, Paloma. Eu quero agradecer muitíssimo pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer ao meu pastor, Carlito Fiel, pelas portas que ele tem aberto, pelo coração grande que Deus tem dado a ele. Quero agradecer ao meu pastor local, Silon, e sua esposa, Carliane, porque quando você é mãe atípica e você ouve de um pastor, minha filha, deixa eu cuidar de você, você não tem noção do peso que tem essas palavras. É verdade. Porque rede de apoio é tudo para uma mãe, principalmente na tipicidade. Agradecer a irmã Joane, agradecer a vocês pela oportunidade, vocês Obrigado. são maravilhosos. Obrigado. E lembrando que autismo não é só em abril, autismo é nos 365 É dias vitalício, do ano. é vitalício, né? Isso. Que bom. Gente, que Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado. Mas ainda tem mais as Heloísa, nós temos ainda As Rebecas. as Rebecas da vida, que muita gente participou hoje, Rebeca, Heloísa. Vamos lá, seus comentários finais.
A câmera já. Pronto. A irmã Paloma, o pessoal nos comentários, agradecendo muito pelo conhecimento que foi compartilhado. Inclusive, a gente tem mães atípicas que estavam assistindo também, que se sentiram representadas. Tem até petição para o podcast não acabar agora, né? Olha aí. Mas olha o lado bom. Eu E o volto vídeo também. vai ficar salvo, né, Loi? E vocês podem estar compartilhando com outras pessoas. Exatamente. E compartilhando conhecimento com outras pessoas também. Isso mesmo, gente. Queremos também agradecer, né, a todos vocês que ficaram até agora, né, que compartilharam, que participaram. Como o Bel já falou, compartilha, gente, esse tema super importante, né, e principalmente se tratando, né, de igreja. Eu acredito que vai ser de muito proveito, né, para as pessoas. Então, compartilha, coloca lá nos grupos da família, mesmo quando o link já está disponível, já compartilha em tudo manda, quanto é canto. Então, gente, muito obrigada, Paloma, né? Eu sei que nesse momento aqui foi muito rico mesmo, né? Verdade. E esse assunto que ele não se esvazia, né? A gente vai falando e vai falando, É verdade. né? E sempre enriquecendo o nosso conhecimento. Muito obrigada, gente. Continua conosco, viu? É isso, eu quero também mandar um beijão aí pro meu amigo e irmão Daniel, filho da Paloma aí, se você vai assistir isso em algum momento. Um abraço aí, que Deus abençoe você, viu, Daniel? Gente, estaremos de volta no próximo podcast. Eu acredito que é na próxima sexta ou daqui a 15 dias. Aí, na próxima sexta, Mel, e daqui a 15 Mel, dias. Com um novo tema, novos entrevistados. Paloma, No mesmo obrigado. estúdio. Mesmo estúdio, mesmo bate-local. No mesmo, com Paulo. Obrigado, Maravilha. Paloma, pela sua presença aqui nessa Obrigado, noite, Paloma. viu? Que Deus continue te continue abençoando. dando força para você e também agradecer toda a equipe técnica também do nosso podcast, que Deus abençoe. Enquanto a gente estava aqui, você viu que a mesa estava vazia, já está cheia de tá comida, cheia. é alguém fazendo exercício ali agora, que Deus abençoe. É isso, turma. Muito obrigado a você de casa também, que Deus abençoe. Até a próxima. Gente, um abração. Tchau, tchau.